Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, eu oro desde o início para que a palavra abençoe e ministre em você hoje e que tudo o que precisar ouvir, Deus faça sair da minha boca. Eu comecei ontem a ensinar sobre semear e colher, e este é um princípio que está em toda a palavra de Deus, em Gênesis. Deus disse: enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semear e de colher. Então, se você não gosta da colheita que está tendo, precisa checar sua semente. Eu disse ontem que se um agricultor não estiver consistentemente tendo uma boa colheita, ele deve verificar sua semente, se está boa, verificar a terra em que ele está semeando. Mas há outras coisas que também podemos observar. É muito importante a atitude com a qual nós semeamos. E quando falo de semear, eu estou falando de ofertar financeiramente, falando de seus pensamentos, palavras, suas atitudes. Você serve outras pessoas, você está envolvido no crescimento do reino de Deus? Quando você faz coisas para sua família em casa, com que tipo de atitude você faz? Você faz as coisas com uma atitude tipo: todo mundo se aproveita de mim, eu faço todo o trabalho por aqui enquanto todo mundo curte a vida. Eu costumava ser assim, sabe? Ou faz como se fosse para o Senhor. A Bíblia diz que tudo que fizermos devemos fazer como para o Senhor, sabendo que é dele que nós receberemos a nossa recompensa. Em 2 Coríntios 9, verso 7, a Bíblia diz: cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia Amplificada diz: ele não está disposto a recusar nada de um ofertante alegre. E você semeia com o motivo certo? Sabe, Deus é um Deus de corações. E Deus, ele se importa mais com o porquê fazemos do que com o que fazemos. Eu posso dar um presente de aniversário para alguém, mas se estou dando a eles para que eles pensem bem de mim, ou se estou dando para que eu possa me sentir bem comigo mesma, ou se eu dou o presente na esperança de que me dê algo no meu aniversário também, então o meu motivo está errado. E essas são as coisas pelas quais perdemos nossa recompensa, se primeiro nós não semearmos e segundo, se nós não semearmos com a atitude certa e com o motivo certo. 1 Coríntios capítulo 3, 13 a 15 diz que nossas obras no dia de Cristo, na segunda vinda de Cristo, dia do julgamento, e nós não seremos julgados como cristãos nem com relação à nossa salvação, porque se você é um crente em Jesus Cristo, então seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas a Bíblia deixa claro que quando Jesus vier, ele trará suas recompensas com ele. Então, ou ganhamos ou perdemos essas recompensas com base no tipo de semente que plantamos. Então, nossas obras serão mostradas pelo que elas são, porque o dia vai trazê-las à luz. Serão reveladas com fogo, e o fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se o que ela construiu sobreviver, então o construtor receberá a recompensa. Mas se ela for queimada, o construtor sofrerá a perda, mas ainda assim ele será salvo, mesmo que apenas como um que escapou das chamas. Sabe, eu não quero passar a minha vida fazendo o que eu acredito que são boas obras e depois acabar perdendo minha recompensa porque fiz tudo com o motivo errado ou a atitude errada. E sabe, às vezes é sábio sentar e ter uma pequena reunião consigo mesmo e se perguntar que tipo de semente eu estou semeando. Com que tipo de atitude estou semeando isso? Eu não sei, digamos que talvez você se voluntarie para trabalhar no berçário da igreja, mas se você se ressente de fazê-lo? Ou se faz isso apenas para que os pais agradeçam e pensem que você é uma pessoa maravilhosa? Então, esses são motivos errados. Precisamos fazer com alegria e com boa atitude, sabe? E como se fosse para o Senhor.
Sem uma colheita, ficamos cansados. Todo mundo precisa da colheita. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu amo isso. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de ser bom para as pessoas, não se canse de ofertar. Pois no tempo oportuno ou no devido tempo, nós colheremos se não desfalecermos. Então, enquanto continuamos, não tem como o inimigo, o diabo, nos impedir de ter uma colheita. Mas a Bíblia diz que haverá tempo de semeadura e colheita. Se analisarmos isso direito, vamos plantar nossa semente, algum tempo tem que passar. E nós não controlamos esse tempo, a quantidade de tempo. Talvez você receba uma recompensa imediatamente, mas talvez pode levar muito tempo e Deus tem as suas razões para isso. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 3 filhos. Eu não podia ir para a faculdade de teologia, eu não conhecia a Bíblia tão bem, então não devemos tentar ensinar os outros quando não sabemos nada. Eu realmente precisava de tempo para passar com Deus e tempo para estudar a palavra, tempo para realmente aprender e estudar a palavra. E Deus tinha me dado o dom, mas eu tinha que ter a certeza de que aquilo que eu estava ensinando era certo e apropriado. Então eu comecei a sentir que Deus queria que eu deixasse o meu emprego. Eu tinha um trabalho muito bom, ganhava tão bem quanto o Dave e eu não tinha um carro da empresa, mas a empresa pagava gasolina, tinham lá uma bomba de gasolina para que eu pudesse abastecer quando eu quisesse, sabe? E eu realmente senti fortemente que Deus queria que eu deixasse aquele emprego, confiasse nele para suprir as nossas finanças e passasse esse tempo estudando. Então, ele estava me pedindo para desistir de algo e confiar nele. Bem, eu não sabia confiar plenamente em Deus, então eu pedi demissão e fui trabalhar meio horário. Eu posso te garantir que a obediência parcial não trará uma colheita em sua vida. Não podemos negociar com Deus. Será do jeito de Deus ou de jeito nenhum. Acabei sendo demitida daquele emprego de meio período e eu não sou o tipo de pessoa que é demitida de um emprego. Eu sou trabalhadora, boa funcionária, mas sabe, eu realmente não conseguia fazer nada direito naquela empresa. Ficou óbvio que Deus, ele não estava me abençoando. Então, finalmente pedi demissão, mas nossas contas excediam a renda do Dave em $40 mensais. E assim, todo mês precisávamos de algum tipo de milagre só para pagar as contas, isso sem nenhuma das coisas extras que nós precisávamos. Então eu achava com certeza, porque fiz esse grande sacrifício, que imediatamente Deus nos abençoaria. Mas sabe, foram 6 longos anos, literalmente crendo em Deus pelas meias e roupas de baixo, antes de ver uma vitória, sabe? E às vezes Deus só está esperando um compromisso maior de nós. Nós não tentamos as coisas que Deus nos diz para fazer, para ver se funciona, e se não funcionarem rápido, dizemos, não vou fazê-lo mais. Temos que estar comprometidos em fazer o que Deus diz e fazê-lo, quer nós recebamos uma recompensa ou não. Agora, Deus, ele é fiel, e se continuarmos fazendo a coisa certa, a recompensa virá, mas não podemos escolher quanto tempo demora. Então, um dia o meu pastor chegou de viagem, ele estava me contando naquele fim de semana uma história muito boa, sabe? De como ele tinha sido abençoado e, na época, só tínhamos fitas cassete e ele tinha vendido todas e recebido uma grande oferta e várias pessoas disseram que queriam fazer parceria com ele, sabe? Eu estava realmente tentando parecer feliz por ele, mas meu coração estava se contorcendo e, quando ele foi embora, eu comecei a chorar. E eu tinha uma decisão a tomar, porque parte de mim só queria dizer, eu vou desistir de tudo, eu vou deixar tudo e simplesmente voltar a trabalhar. Mas eu me lembro de deitar na cama da minha filha e chorar e chorar. Eu fiz uma declaração, Deus,
Nós vamos continuar a dar o dízimo e a semear de agora até o momento em que você voltar, quer nós recebamos qualquer tipo de colheita ou não. Se é assim que temos que viver pelo resto da vida, eu vou obedecer a você. E sabe, a partir daquele dia, nós começamos a prosperar um pouco e um pouco mais, e um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Deixe-me repetir o que eu disse. Às vezes Deus está procurando um compromisso mais profundo de nós. Você é um ofertante até que as coisas apertem e aí você para de ofertar? Você é o tipo de pessoa que só vai voltar a ofertar quando as circunstâncias melhorarem para você? Não, nós temos que obedecer a Deus o tempo todo. E sabe, eu me lembro de dizer uma vez, se você não tem nada para ofertar, então oferte o seu desejo de ofertar. Sempre podemos encontrar algo para dar e nós podemos sempre ser bênção para outras pessoas. Sabe, nem sempre elas precisam de dinheiro, talvez só precisem de um elogio, talvez de um sorriso, talvez de algum tipo de ajuda prática com alguma coisa. Talvez você possa ser babá para uma mãe solteira que nunca consegue sair e ter tempo para ela mesma. Tem tantas maneiras criativas de ofertar. Quanto mais generoso você for, mais feliz, então você será. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desfalecermos. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que venha a Ele deve acreditar que Ele existe e que Ele é. E que Ele recompensa aqueles que sinceramente o buscam. E sinceramente significa que você não faz apenas por um tempo, mas que você é sincero e vai se manter firme, manter firme, manter firme, manter firme, manter firme, continuando a fazer o que é certo. E esteja comprometido em fazer o que é certo, não importa o que aconteça. Não oferte só para ter uma colheita. Deus nos prometeu uma colheita, mas não nos faz nenhuma promessa sobre o tempo. O tempo de Deus em nossa vida é perfeito, mas nós nem sempre sabemos quando isso acontecerá. Deuteronômio 8:18. Deus disse aos israelitas, mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. E assim confirma a sua aliança, conforme jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Agora, Deus estava lhes dizendo que Ele havia prometido cuidar deles. E agora, ao fazer isso, Ele estava confirmando a sua aliança. E Ele disse, obedeçam a mim e eu abençoarei vocês. Ele disse a mesma coisa a Abraão. Eu te abençoarei e te farei uma bênção. Na verdade, Deus nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção. Deus não nos abençoa apenas para que sejamos uma estação de coleta de coisas, sabe? Ele nos abençoa para que sejamos abundantemente supridos para abençoar outras pessoas. Agora, as palavras é outra forma de semearmos. A Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na língua. Então, cada palavra que falamos, nós ministramos a vida para outras pessoas e ministramos a nós mesmos. Nós engolimos as palavras que nós falamos. Então é muito importante que nós, número 1, falemos a palavra de Deus e que o que falarmos seja positivo. Isaías 55:10-11. Porque assim como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para que produza semente para o semeador e pão para quem come. Agora ouça isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Sua boca pertence a Deus, se não pertence, deveria. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que eu desejo e alcançará o propósito para o qual eu a enviei. Sabe, é muito importante para mim, especialmente nesta fase da minha vida, que eu tenha muita energia. E, às vezes, preciso de energia sobrenatural. E então, às vezes é muito fácil dizer, eu não me sinto bem, estou cansada, estou exausta, não me sinto bem, estou cansada. E eu propositalmente, todas as manhãs quando me levanto, digo, eu tenho toda a energia que eu preciso hoje e todos os dias,
Deus é a minha força, Ele me dá toda a força que eu preciso para fazer tudo o que eu preciso fazer. E assim eu me sinto bem o tempo todo. Eu plantei a minha semente, dizendo aquilo que eu quero, não necessariamente aquilo que eu tenho. Somos muito bons em declarar nossas circunstâncias, mas deveríamos estar declarando a palavra de Deus. Suas palavras são sementes. Nós temos anjos, sabia disso? Cada um de nós temos um anjo de guarda que nos protege e faz coisas por nós. E o Salmo 103:20 diz: Louvai o Senhor, vós todos os seus anjos poderosos que cumprem suas ordens e obedecem à sua palavra. Então creio que se eu quero que meus anjos me ajudem, preciso estar falando algo em que possam agir. Não posso ficar dizendo coisas negativas, eu tenho que dizer coisas positivas. E sabe, a nossa colheita glorifica a Deus. O mundo não precisa ver uma igreja quebrada, patética, triste, sem cor, monótona, lamentável e infeliz. Nós precisamos retratar algo que eles desejam. Alegria, paz. Fazer a coisa certa. Ter necessidades atendidas, ter uma abundância para que possamos ajudar e suprir a necessidade de outros que precisam. Agora, sabe, Deus, Ele gosta particularmente dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele fala disso em toda a Bíblia. E precisamos garantir que os órfãos e as viúvas em nossas igrejas sejam cuidados. Se houver algum órfão, que eles sejam cuidados. Temos que ter certeza de que ajudamos as pessoas que realmente precisam de ajuda. Agora, não estou falando de cuidar de pessoas preguiçosas. Eu não estou falando de capacitar pessoas que realmente não querem trabalhar. Eu sei que a atitude muitas vezes é: por que eu deveria trabalhar e depois dar a você o que eu tenho quando você nem quer trabalhar? Bem, Paulo disse: se você não trabalhar, não deve comer. As pessoas devem trabalhar se puderem, mas pode haver alguém que não possa, talvez tenha uma situação física e não possa trabalhar, ou então talvez tenha cometido um erro em algum momento da vida e se endividado, mas agora deu a volta por cima e está tentando endireitar a vida. Essa seria uma boa pessoa para se ajudar. Em Gênesis 12, 2 e 3, Deus disse a Abraão: Eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei você. Eu amo isso. Eu quero declarar sobre sua vida agora que Deus quer abençoar você. Ele pretende abençoar você. Receba isso. Deus disse: eu pretendo abençoar você. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e farei grande o seu nome e você vai ser uma bênção. Não queira apenas ser abençoado, mas queira ser uma bênção. Sabe, a palavra esperança significa esperar agressivamente que algo de bom aconteça com você. Então, algo que eu digo com frequência e ensino as pessoas é a dizerem: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Mas não é somente isso, não pare por aí. Diga também: algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Não queira apenas ser abençoado, mas queira ser uma bênção. Seja uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de ofertar. Não fique sentado pensando: e quanto a mim, e quanto a mim? Quando é que alguém fará algo por mim? Seja muito grato por tudo aquilo que Deus faz por você e faça o máximo que você puder por outras pessoas. Deus abençoou Abraão com uma grande família. Ele foi tão abençoado que Deus lhe disse: todos que te abençoarem, eu os abençoarei. E os que o amaldiçoarem viverão sob maldição. Não queremos que o mundo tenha uma visão errada dos cristãos. Queremos que eles nos vejam como vidas que os deixem com inveja. Eu quero ser feliz como você é. Eu quero ter a paz que você tem. Quero ter a certeza de que Deus suprirá minhas necessidades como você tem. Deus, Ele é bom e Ele é generoso. Ele é capaz de fazer excessivo e abundantemente mais e além. Ele não vai fazer só o mínimo, sabe? Mas
Ele faz excessivamente, abundantemente mais além. Efésios 3:20. Ora, aquele que, em consequência das ações de seu poder que está em ação dentro de nós, é capaz de cumprir seu propósito e fazer superabundantemente, muito além do que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além de nossas mais altas orações, desejos, pensamentos, sonhos ou esperança. Uau, isto é bom. Seja um semeador. Precisamos de uma colheita para que possamos ser bons para outras pessoas, 2 Coríntios 9, e 10. Como está escrito, eles distribuíram livremente os seus dons aos pobres, e sua justiça dura para sempre. Eu digo às pessoas, não comam a sua semente. Deus nos dá semente para semear e pão para comer. Ele dá tantas coisas para nós, mas também nos dá semente para semear. Sabe, às vezes alguém me dá alguma coisa e eu sei na hora que aquilo não é para mim, simplesmente não é o meu estilo, não é o que eu gosto, é algo que eu nunca usaria. E então, eu sei que é uma semente para eu semear, que vai haver alguém que vai amar aquilo, alguém que será abençoado. Dê o máximo que você puder para o maior número de pessoas que puder doar. Porque dar um presente para alguém é uma maneira de dizer eu te amo, eu me importo com você. 2 Coríntios 9:11 diz, e sereis enriquecidos de todas as maneiras para que possam ser generosos em todas as ocasiões. E por meio de nós, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A Bíblia diz que devemos fazer as coisas em segredo. Eu acho isto muito bom porque pode haver momentos em que você não pode fazer isso, ou ocasiões em que abençoaria alguém saber que você o abençoou, mas se você tem uma necessidade e ela é atendida, a primeira coisa a fazer é agradecer a Deus. Obrigada, Pai, por atender a essa necessidade. E assim, Paulo está dizendo que quando você é generoso, isso resulta em levar ações de graças a Deus. Agora, Isaías 58 é um capítulo maravilhoso da Bíblia e que realmente merece muito estudo. E ele falava com pessoas que estavam em jejum e, no entanto, enquanto jejuavam, estavam sendo maldosas com as pessoas e não estavam vivendo da maneira que deveriam. E ele disse, aqui está o jejum que Deus requer, que você compartilhe seu alimento com os famintos, que você forneça abrigo ao pobre, ao andarilho. Quando você vir o nu, que você o vista, e que você não se afaste de sua própria carne e sangue. Veja a família, devemos cuidar da família. Nós nem sempre queremos fazer isso, mas temos que cuidar da nossa família. Agora, ouça essas promessas. Então, depois de ter ajudado os pobres e os necessitados e vestido nu, alimentado os famintos, então sua luz irromperá como o amanhecer e a sua cura aparecerá rapidamente. Então a sua justiça irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Há tantas promessas aqui. Então você chamará e o Senhor responderá, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. E se tirar do meio de você o jugo da opressão e o apontar de dedos do desprezo, ele diz, não julgue e critique outras pessoas, seja generoso, seja um doador. E quando você fizer a coisa certa vai acontecer com você. Deus nos ama e quer que sejamos abençoados. Ele não quer que tenhamos medo de nunca ter o suficiente. Mas Ele quer que sejamos abundantemente abastecidos. Ele não quer que estejamos debaixo da opressão das dívidas. Você pode pensar, estou profundamente endividado e não sei se algum dia vou conseguir sair. Não pense assim, nem diga isso. Diga, eu acredito que vou conseguir sair das dívidas. Acredito que um dia poderei ter minha própria casa. Acredito que um dia eu poderei ofertar em toda boa obra. Provérbios 12, 24 e 25. As mãos diligentes governarão, mas a preguiça termina em trabalho forçado. A ansiedade pesa sobre o coração, mas uma palavra gentil o anima. Provérbios 11, 17. Eu amo esse aqui.
O homem misericordioso, bondoso e generoso beneficia a si mesmo. Sabe, quando você oferta abundantemente, você abençoa a si mesmo até mais do que a outra pessoa. E diz em Atos, é mais abençoado dar do que receber. E você diz, por quê? Bem, quando você recebe, só recebe o presente, mas quando dá, você tem a alegria de dar. E cara, a alegria é maravilhosa. Ele beneficia a si mesmo, pois seus atos voltam para abençoá-lo. Colhemos o que plantamos. Mas o que é cruel e insensível à necessidade dos outros, traz sobre si mesmo a retribuição. Não seja egoísta. Seja muito generoso. Obrigado por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, eu oro desde o início para que a palavra abençoe e ministre em você hoje e que tudo o que precisar ouvir, Deus faça sair da minha boca. Eu comecei ontem a ensinar sobre semear e colher e este é um princípio que está em toda a palavra de Deus, em Gênesis. Deus disse, enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semear e de colher. Então, se você não gosta da colheita que está tendo, precisa checar sua semente. Eu disse ontem que se um agricultor não estiver consistentemente tendo uma boa colheita, ele deve verificar sua semente, se está boa, verificar a terra em que ele está semeando. Mas há outras coisas que também podemos observar. É muito importante a atitude com a qual nós semeamos. E quando falo de semear, eu estou falando de ofertar financeiramente, falando de seus pensamentos, palavras, suas atitudes. Você serve outras pessoas, você está envolvido no crescimento do reino de Deus? Quando você faz coisas para sua família em casa, com que tipo de atitude você faz? Você faz as coisas com uma atitude tipo, todo mundo se aproveita de mim, eu faço todo o trabalho por aqui enquanto todo mundo curte a vida. Eu costumava ser assim, sabe? Ou faz como se fosse para o Senhor. A Bíblia diz que tudo que fizermos devemos fazer como para o Senhor, sabendo que é dele que nós receberemos a nossa recompensa. Em 2 Coríntios 9, verso 7, a Bíblia diz, cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia Amplificada diz, ele não está disposto a recusar nada de um ofertante alegre. E você semeia com o motivo certo? Sabe, Deus é um Deus de corações. E Deus, ele se importa mais com o porquê fazemos do que com o que fazemos. Eu posso dar um presente de aniversário para alguém, mas se estou dando a eles para que eles pensem bem de mim, ou se estou dando para que eu possa me sentir bem comigo mesma, ou se eu dou o presente na esperança de que me dê algo no meu aniversário também, então o meu motivo está errado. E essas são as coisas pelas quais perdemos nossa recompensa se primeiro nós não semearmos e segundo, se nós não semearmos com a atitude certa e com o motivo certo. 1 Coríntios capítulo 3, 13 a 15 diz que nossas obras no dia de Cristo, na segunda vinda de Cristo, dia do julgamento, e nós não seremos julgados como cristãos nem com relação à nossa salvação, porque se você é um crente em Jesus Cristo, então seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas a Bíblia deixa claro que, quando Jesus vier, ele trará suas recompensas com ele. Então, ou ganhamos, ou perdemos essas recompensas com base no tipo de semente que plantamos. Então, nossas obras serão mostradas pelo que elas são, porque o dia vai trazê-las à luz. Serão reveladas com fogo. E o fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se o que ela construiu sobreviver, então o construtor receberá a recompensa. Mas se ela for queimada,
O construtor sofrerá a perda, mas ainda assim ele será salvo, mesmo que apenas como um que escapou das chamas. Sabe, eu não quero passar a minha vida fazendo o que eu acredito que são boas obras e depois acabar perdendo minha recompensa porque fiz tudo com o motivo errado ou a atitude errada. E sabe, às vezes é sábio sentar e ter uma pequena reunião consigo mesmo e se perguntar que tipo de semente eu estou semeando. Com que tipo de atitude estou semeando isso? Eu não sei, digamos que talvez você se voluntarie para trabalhar no berçário da igreja, mas se você se ressente de fazê-lo? Ou se faz isso apenas para que os pais agradeçam e pensem que você é uma pessoa maravilhosa? Então, esses são motivos errados. Precisamos fazer com alegria e com boa atitude, sabe? E como se fosse para o Senhor. Sem uma colheita, ficamos cansados. Todo mundo precisa da colheita. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu amo isso. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de ser bom para as pessoas, não se canse de ofertar. Pois no tempo oportuno ou no devido tempo, nós colheremos se não desfalecermos. Então, enquanto continuamos. Não tem como o inimigo, o diabo, nos impedir de ter uma colheita. Mas a Bíblia diz que haverá tempo de semeadura e colheita. Se analisarmos isso direito, vamos plantar nossa semente, algum tempo tem que passar. E nós não controlamos esse tempo, a quantidade de tempo. Talvez você receba uma recompensa imediatamente, mas talvez pode levar muito tempo e Deus tem as suas razões para isso. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 3 filhos. Eu não podia ir para a faculdade de teologia, eu não conhecia a Bíblia tão bem, então não devemos tentar ensinar os outros quando não sabemos nada. Eu realmente precisava de tempo para passar com Deus e tempo para estudar a palavra, tempo para realmente aprender e estudar a palavra. E Deus tinha me dado o dom, mas eu tinha que ter a certeza de que aquilo que eu estava ensinando era certo e apropriado. Então eu comecei a sentir que Deus queria que eu deixasse o meu emprego. Eu tinha um trabalho muito bom, ganhava tão bem quanto o Dave e eu não tinha um carro da empresa, mas a empresa pagava gasolina, tinham lá uma bomba de gasolina para que eu pudesse abastecer quando eu quisesse, sabe? E eu realmente senti fortemente que Deus queria que eu deixasse aquele emprego, confiasse nele para suprir as nossas finanças e passasse esse tempo estudando. Então, ele estava me pedindo para desistir de algo e confiar nele. Bem, eu não sabia confiar plenamente em Deus, então eu pedi demissão e fui trabalhar meio horário. Eu posso te garantir que a obediência parcial não trará uma colheita em sua vida. Não podemos negociar com Deus. Será do jeito de Deus ou de jeito nenhum. Acabei sendo demitida daquele emprego de meio período e eu não sou o tipo de pessoa que é demitida de um emprego. Eu sou trabalhadora, boa funcionária, mas sabe, eu realmente não conseguia fazer nada direito naquela empresa. Ficou óbvio que Deus, ele não estava me abençoando. Então, finalmente pedi demissão, mas nossas contas excediam a renda do Dave em $40 mensais. E assim, todo mês precisávamos de algum tipo de milagre só para pagar as contas, isso sem nenhuma das coisas extras que nós precisávamos. Então eu achava com certeza, porque fiz esse grande sacrifício, que imediatamente Deus nos abençoaria. Mas sabe, foram 6 longos anos, literalmente crendo em Deus pelas meias e roupas de baixo, antes de ver uma vitória, sabe? E às vezes Deus só está esperando um compromisso maior de nós. Nós não tentamos as coisas que Deus nos diz para fazer, para ver se funciona, e se não funcionarem rápido, dizemos, não vou fazê-lo mais. Temos que estar comprometidos em fazer o que Deus diz e fazê-lo, quer nós recebamos uma recompensa ou não. Agora Deus, ele é fiel
E se continuarmos fazendo a coisa certa, a recompensa virá, mas não podemos escolher quanto tempo demora. Então, um dia o meu pastor chegou de viagem, ele estava me contando naquele fim de semana uma história muito boa, sabe? De como ele tinha sido abençoado e, na época, só tínhamos fitas cassete e ele tinha vendido todas e recebido uma grande oferta e várias pessoas disseram que queriam fazer parceria com ele, sabe? Eu estava realmente tentando parecer feliz por ele, mas meu coração estava se contorcendo e, quando ele foi embora, eu comecei a chorar. E eu tinha uma decisão a tomar, porque parte de mim só queria dizer, eu vou desistir de tudo, eu vou deixar tudo e simplesmente voltar a trabalhar. Mas eu me lembro de deitar na cama da minha filha e chorar e chorar. Eu fiz uma declaração, Deus, nós vamos continuar a dar o dízimo e a semear, de agora até o momento em que você voltar, quer nós recebamos qualquer tipo de colheita ou não. Se é assim que temos que viver pelo resto da vida, eu vou obedecer a você. E sabe, a partir daquele dia, nós começamos a prosperar. Um pouco e um pouco mais, e um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Deixe-me repetir o que eu disse. Às vezes Deus está procurando um compromisso mais profundo de nós. Você é um ofertante até que as coisas apertem e aí você para de ofertar? Você é o tipo de pessoa que só vai voltar a ofertar quando as circunstâncias melhorarem para você? Não, nós temos que obedecer a Deus o tempo todo. E sabe, eu me lembro de dizer uma vez, se você não tem nada para ofertar, então oferte o seu desejo de ofertar. Sempre podemos encontrar algo para dar e nós podemos sempre ser bênção para outras pessoas. Sabe, nem sempre elas precisam de dinheiro, talvez só precisem de um elogio. Talvez de um sorriso, talvez de algum tipo de ajuda prática com alguma coisa. Talvez você possa ser babá para uma mãe solteira que nunca consegue sair e ter tempo para ela mesma. Tem tantas maneiras criativas de ofertar. Quanto mais generoso você for, mais feliz, então você será. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desfalecermos. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que vem a Ele deve acreditar que Ele existe e que Ele é. E que Ele recompensa aqueles que sinceramente o buscam. E sinceramente significa que você não faz apenas por um tempo, mas que você é sincero e vai se manter firme, manter firme, manter firme, manter firme, manter firme, continuando a fazer o que é certo e esteja comprometido em fazer o que é certo, não importa o que aconteça. Não oferte só para ter uma colheita. Deus nos prometeu uma colheita, mas não nos faz nenhuma promessa sobre o tempo. O tempo de Deus em nossa vida é perfeito, mas nós nem sempre sabemos quando isso acontecerá. Deuteronômio 8:18. Deus disse aos israelitas, mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. E assim confirma a sua aliança, conforme jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Agora, Deus estava lhes dizendo que Ele havia prometido cuidar deles. E agora, ao fazer isso, Ele estava confirmando a sua aliança. E Ele disse, obedeçam a mim e eu abençoarei vocês. Ele disse a mesma coisa a Abraão. Eu te abençoarei e te farei uma bênção. Na verdade, Deus nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção. Deus não nos abençoa apenas para que sejamos uma estação de coleta de coisas, sabe? Ele nos abençoa para que sejamos abundantemente supridos para abençoar outras pessoas. Agora, as palavras é outra forma de semearmos. A Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na língua. Então, cada palavra que falamos, nós ministramos a vida para outras pessoas e ministramos a nós mesmos. Nós engolimos as palavras que nós falamos. Então é muito importante que nós, número 1, falemos a palavra de Deus e que o que falarmos seja positivo. Isaías 55:10 e 11.
Porque assim como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para que produza semente para o semeador e pão para quem come, agora ouça isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Sua boca pertence a Deus, se não pertence, deveria. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que eu desejo e alcançará o propósito para o qual eu a enviei. Sabe, é muito importante para mim, especialmente nesta fase da minha vida, que eu tenha muita energia. E, às vezes, preciso de energia sobrenatural. E então, às vezes é muito fácil dizer, eu não me sinto bem, estou cansada, estou exausta, não me sinto bem, estou cansada. E eu propositalmente, todas as manhãs quando me levanto, digo, eu tenho toda a energia que eu preciso hoje e todos os dias. Deus é a minha força, Ele me dá toda a força que eu preciso para fazer tudo o que eu preciso fazer. E assim eu me sinto bem o tempo todo. Eu plantei a minha semente, dizendo aquilo que eu quero, não necessariamente aquilo que eu tenho. Somos muito bons em declarar nossas circunstâncias, mas deveríamos estar declarando a palavra de Deus. Suas palavras são sementes. Nós temos anjos, sabia disso? Cada um de nós temos um anjo de guarda que nos protege e faz coisas por nós. E o Salmo 103:20 diz, louvai o Senhor vós todos os seus anjos poderosos que cumprem suas ordens e obedecem à sua palavra. Então creio que se eu quero que meus anjos me ajudem, preciso estar falando algo em que possam agir. Não posso ficar dizendo coisas negativas, eu tenho que dizer coisas positivas. E sabe, a nossa colheita glorifica a Deus. O mundo não precisa ver uma igreja quebrada, patética, triste, sem cor, monótona, lamentável e infeliz. Nós precisamos retratar algo que eles desejam. Alegria, paz. Fazer a coisa certa. Ter necessidades atendidas, ter uma abundância para que possamos ajudar e suprir a necessidade de outros que precisam. Agora, sabe, Deus, Ele gosta particularmente dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele fala disso em toda a Bíblia. E precisamos garantir que os órfãos e as viúvas em nossas igrejas sejam cuidados. Se houver algum órfão, que eles sejam cuidados. Temos que ter certeza de que ajudamos as pessoas que realmente precisam de ajuda. Agora, não estou falando de cuidar de pessoas preguiçosas. Eu não estou falando de capacitar pessoas que realmente não querem trabalhar. Eu sei que a atitude muitas vezes é, por que eu deveria trabalhar e depois dar a você o que eu tenho quando você nem quer trabalhar? Bem, Paulo disse, se você não trabalhar, não deve comer. As pessoas devem trabalhar se puderem, mas pode haver alguém que não possa, talvez tenha uma situação física e não possa trabalhar, ou então talvez tenha cometido um erro em algum momento da vida e se endividado, mas agora deu a volta por cima e está tentando endireitar a vida. Essa seria uma boa pessoa para se ajudar. Em Gênesis 12, 2 e 3, Deus disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei você. Eu amo isso. Eu quero declarar sobre sua vida agora que Deus quer abençoar você. Ele pretende abençoar você. Receba isso. Deus disse, eu pretendo abençoar você. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e farei grande o seu nome e você vai ser uma bênção. Não queira apenas ser abençoado, mas queira ser uma bênção. Sabe, a palavra esperança significa esperar agressivamente que algo de bom aconteça com você. Então, algo que eu digo com frequência e ensino as pessoas é a dizerem, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Mas não é somente isso, não pare por aí. Diga também, algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Não queira apenas ser abençoado, mas queira ser uma bênção. Seja uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de ofertar. Não fique sentado pensando, e quanto a mim, quando é que alguém fará algo por mim?
Seja muito grato por tudo aquilo que Deus faz por você e faça o máximo que você puder por outras pessoas. Deus abençoou Abraão com uma grande família. Ele foi tão abençoado que Deus lhe disse: todos que te abençoarem, eu os abençoarei. E os que o amaldiçoarem, viverão sob maldição. Não queremos que o mundo tenha uma visão errada dos cristãos. Queremos que eles nos vejam como vidas que os deixem com inveja. Eu quero ser feliz como você é. Eu quero ter a paz que você tem. Quero ter a certeza de que Deus suprirá minhas necessidades como você tem. Deus, Ele é bom e Ele é generoso. Ele é capaz de fazer excessivo e abundantemente mais e além. Ele não vai fazer só o mínimo, sabe? Mas Ele faz excessivamente, abundantemente mais além. Efésios 3:20. Ora, aquele que, em consequência das ações de seu poder que está em ação dentro de nós, é capaz de cumprir seu propósito e fazer superabundantemente, muito além do que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além de nossas mais altas orações, desejos, pensamentos, sonhos ou esperança. Uau, isto é bom. Seja um semeador. Precisamos de uma colheita para que possamos ser bons para outras pessoas, 2 Coríntios 9, e 10. Como está escrito, eles distribuíram livremente os seus dons aos pobres, e sua justiça dura para sempre. Eu digo às pessoas: não comam a sua semente. Deus nos dá semente para semear e pão para comer. Ele dá tantas coisas para nós, mas também nos dá semente para semear. Sabe, às vezes alguém me dá alguma coisa e eu sei na hora que aquilo não é para mim, simplesmente não é o meu estilo, não é o que eu gosto, é algo que eu nunca usaria. E então, eu sei que é uma semente para eu semear, que vai haver alguém que vai amar aquilo, alguém que será abençoado. Dê o máximo que você puder para o maior número de pessoas que puder doar. Porque dar um presente para alguém é uma maneira de dizer: eu te amo, eu me importo com você. 2 Coríntios 9:11 diz: e sereis enriquecidos de todas as maneiras para que possam ser generosos em todas as ocasiões. E por meio de nós, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A Bíblia diz que devemos fazer as coisas em segredo. Eu acho isto muito bom, porque pode haver momentos em que você não pode fazer isso, ou ocasiões em que abençoaria alguém saber que você o abençoou, mas se você tem uma necessidade e ela é atendida, a primeira coisa a fazer é agradecer a Deus. Obrigada, Pai, por atender a essa necessidade. E assim, Paulo está dizendo que quando você é generoso, isso resulta em levar ações de graças a Deus. Agora, Isaías 58 é um capítulo maravilhoso da Bíblia e que realmente merece muito estudo. E ele falava com pessoas que estavam em jejum e, no entanto, enquanto jejuavam, estavam sendo maldosas com as pessoas e não estavam vivendo da maneira que deveriam. E ele disse: aqui está o jejum que Deus requer, que você compartilhe seu alimento com os famintos, que você forneça abrigo ao pobre, ao andarilho. Quando você vir o nu, que você o vista, e que você não se afaste de sua própria carne e sangue. Veja a família, devemos cuidar da família. Nós nem sempre queremos fazer isso, mas temos que cuidar da nossa família. Agora, ouça essas promessas. Então, depois de ter ajudado os pobres e os necessitados e vestido nu, alimentado os famintos, então sua luz irromperá como o amanhecer e a sua cura aparecerá rapidamente. Então a sua justiça irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Há tantas promessas aqui. Então você chamará e o Senhor responderá, gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. E se tirar do meio de você o jugo da opressão e o apontar de dedos do desprezo, ele diz: não julgue e critique outras pessoas, seja generoso, seja um doador.
E quando você fizer a coisa certa vai acontecer com você. Deus nos ama e quer que sejamos abençoados. Ele não quer que tenhamos medo de nunca ter o suficiente, mas Ele quer que sejamos abundantemente abastecidos. Ele não quer que estejamos debaixo da opressão das dívidas. Você pode pensar, estou profundamente endividado e não sei se algum dia vou conseguir sair. Não pense assim, nem diga isso. Diga, eu acredito que vou conseguir sair das dívidas. Acredito que um dia poderei ter minha própria casa. Acredito que um dia eu poderei ofertar em toda boa obra. Provérbios 12, 24 e 25. As mãos diligentes governarão, mas a preguiça termina em trabalho forçado. A ansiedade pesa sobre o coração, mas uma palavra gentil o anima. Provérbios 11, 17. Eu amo esse aqui. O homem misericordioso, bondoso e generoso beneficia a si mesmo. Sabe, quando você oferta abundantemente, você abençoa a si mesmo até mais do que a outra pessoa. E diz em Atos, é mais abençoado dar do que receber. E você diz, por quê? Bem, quando você recebe, só recebe o presente, mas quando dá, você tem a alegria de dar. E cara, a alegria é maravilhosa. Ele beneficia a si mesmo, pois seus atos voltam para abençoá-lo. Colhemos o que plantamos. Mas o que é cruel e insensível à necessidade dos outros traz sobre si mesmo a retribuição. Não seja egoísta. Seja muito generoso. Provérbios 12, 24 e 25. As mãos diligentes governarão, mas a preguiça termina em trabalho forçado. A ansiedade pesa sobre o coração, mas uma palavra gentil o anima. Provérbios 11, 17. Eu amo esse aqui. O homem misericordioso, bondoso e generoso beneficia a si mesmo. Sabe, quando você oferta abundantemente, você abençoa a si mesmo até mais do que a outra pessoa. E diz em Atos, é mais abençoado dar do que receber. E você diz, por quê? Bem, quando você recebe, só recebe o presente, mas quando dá, você tem a alegria de dar. E cara, a alegria é maravilhosa. Ele beneficia a si mesmo, pois seus atos voltam para abençoá-lo. Colhemos o que plantamos. Mas o que é cruel e insensível à necessidade dos outros traz sobre si mesmo a retribuição. Não seja egoísta. Seja muito generoso.